A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o João e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como interpretar os sonhos de Deus, ou como ter sabedoria para interpretar os sonhos de Deus. Bom, esse vídeo é para você que tem interesse nesse assunto, mas você acha que isso possa ser algo muito distante da sua vida, algo que não está no seu alcance, algo que talvez para poucas pessoas, pessoas selecionadas, pessoas na qual Deus tem um propósito com isso, mas eu até concordo em partes com você, mas esse vídeo é para te mostrar que isso está disponível para todo mundo que quiser, todo mundo que buscar e se interessar de fato por aprender isso. Então, te convido a assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que se você aplicar as coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, se você colocar em prática, você vai começar a conseguir entender mais sobre os sonhos de Deus e a discernir os seus próprios sonhos, talvez ajudar outras pessoas interpretando os sonhos dela, tudo conforme a vontade do Senhor Jesus. Bom, e antes da gente começar esse vídeo, eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para você estar antenado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E para você que não sabe, temos vídeos novos aqui toda terça e toda sexta-feira ao meio-dia, amém? Bom, e eu também te convido a clicar no link aqui embaixo na descrição para conhecer os meus livros, amém? Tenho certeza que você também vai ser muito abençoado. Então é isso, vamos para o vídeo. Bom, para a gente iniciar falando sobre esse tema, eu quero citar o capítulo 1 de Daniel, no versículo 17. E diz assim a palavra de Deus: No caso desses 4 jovens, aprove o Senhor lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência, em toda cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Bom, esse vai ser um vídeo bem prático e eu quero já começar falando para você que interpretação de sonhos não é necessariamente um dom de Deus, ou pelo menos um dom espiritual, como aqueles que está citado no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Bom, existem muitos outros dons que são de Deus, mas não necessariamente estão listados em 1 Coríntios capítulo 12, como por exemplo o dom da palavra, que é uma capacitação sobrenatural, uma capacitação de Deus para ter entendimento e revelações na palavra de Deus. Esse também é um dom espiritual, porém não está citado no livro de 1 Coríntios capítulo 12. E interpretação de sonhos também é algo que é de Deus, mas não necessariamente está listado lá. E eu creio sim que Deus dá a revelação, Deus dá a interpretação de sonhos, mas eu também creio que, assim como no capítulo que lemos aqui sobre Daniel, isso é uma sabedoria, isso é um conhecimento, e é sobre isso que eu quero te incentivar a você buscar aqui nesse vídeo. E se a gente for contextualizar, a gente pode ir lá para Gênesis, no capítulo 37, quando começa a contar sobre a história de José. E a gente vê que naquela época, José ele teve um sonho e ele próprio, quando teve o sonho, já sabia qual era o significado do seu sonho. Quando ele contou para os seus irmãos e para o seu pai e sua mãe, todos eles, sem excluir ninguém, já sabiam o que o sonho de José significava. Tanto é que eles disseram a José: você agora vai ser governador, você agora vai comandar sobre todos nós. Bom, como eles poderiam dizer aquilo sobre José e sobre o sonho dele se eles não tivessem entendido o que o sonho de José significava? Havia uma cultura naquela época de interpretação de sonhos. As pessoas sabiam o que significavam os sonhos, porque isso é um conhecimento, isso é uma sabedoria. E se a gente for analisar no capítulo que nós lemos agora sobre Daniel, a Bíblia diz que os 3 amigos de Daniel, eles receberam sabedoria e inteligência. Mas porém, Daniel ele recebeu algo a mais. Ele recebeu uma sabedoria a mais, uma inteligência a mais. E a Bíblia vai dizer que ele sabia interpretar sonhos e visões de todo tipo. E a palavra sabia, ela está ligado a ter um conhecimento, a saber algo. Ele sabia interpretar sonhos e visões porque Deus deu esse conhecimento para ele.
Deus deu essa capacidade, Deus deu esse discernimento a mais para Daniel. E nesse vídeo aqui eu não quero que você entenda errado. Saber interpretar sonhos, interpretar visões, é algo que você vai sim receber de Deus, mas não necessariamente é um dom espiritual. Porque quando a gente fala essa palavra dom espiritual, a própria Bíblia diz que Deus dá a cada um de acordo com o propósito. E se a gente for pensar dessa maneira, você pode acabar querendo se excluir disso, achando que talvez Deus não tenha esse propósito na sua vida, talvez isso não seja para você. Porque de fato, os dons espirituais são dados a cada um segundo o propósito de Deus na vida da pessoa. Porém, interpretação de sonhos é algo que está disponível para todo mundo, porque muitas das interpretações é o próprio Espírito Santo que dá, que revela, porém outras interpretações estão aqui na Bíblia, presentes para a gente. Muitos dos códigos proféticos que Deus ele coloca nos sonhos, que são de fato o que acontece no sonho, as figuras que acontecem no sonho em si, muitas delas têm base bíblica e o significado, o discernimento vem exatamente do que significa na própria Bíblia. E eu vou te dar um exemplo de quando os profetas eles falam sobre chifre, por exemplo. Chifre é uma linguagem, é um código profético. Só que quando a Bíblia fala de chifre, ela está falando de poder, de autoridade. Então, se por acaso alguém sonhar com um chifre, eu sei que não é um sonho tão comum, mas é só para você ter um exemplo. Se alguém sonhar com um chifre, ele tem esse significado de poder, de autoridade. Então você pode já levar isso mais além. Por exemplo, quando você sonha com um boi querendo te atacar, com um touro, com chifres grandes correndo atrás de você, isso está ligado a um ataque espiritual muito forte contra a sua vida. E geralmente esse tipo de sonho está ligado à vida sentimental. Bom, a primeira parte do sonho, o discernimento, é bíblico, pois chifre, ele representa poder, representa autoridade. Mas a segunda parte do sonho, que está geralmente ligado à vida sentimental da pessoa, isso já é uma revelação do Espírito Santo. E eu quero que você saiba que, tanto pelo conhecimento na Bíblia, quanto pela revelação do Espírito Santo, isso está disponível para a gente. Porque a Bíblia diz que as interpretações, as revelações dos sonhos, elas pertencem a Deus. E a gente só precisa buscar para que Deus revele isso para a gente e a gente venha entender o que Deus está querendo falar com cada um em cada sonho. Bom, e nessa segunda parte desse vídeo, eu quero falar sobre então como a gente faz para adquirir essa sabedoria, como a gente faz para adquirir esse conhecimento que Daniel recebeu, que eu e você podemos receber cada vez mais para interpretar sonhos e visões. Bom, no mesmo livro de Daniel, só que agora no capítulo 2, no versículo 21, a Bíblia vai dizer assim: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Olha só que interessante. Deus dá sabedoria e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Então, a Bíblia está dizendo aqui para a gente, nesse livro de Daniel, que Deus dá sabedoria e entendimento àqueles que buscam conhecer, àqueles que buscam isso para suas vidas. E é exatamente assim que eu quero te ensinar e te incentivar a você a fazer. Buscar isso, mas buscar de todo o seu coração. E eu vou te explicar por quê. Interpretar sonhos é algo que está disponível para todo mundo, porque é uma sabedoria ou é um conhecimento. E se é uma sabedoria ou um conhecimento, significa que a gente pode também adquirir isso. E agora, como que a gente faz para adquirir? Bom, o versículo que nós lemos tem a resposta. Deus dá entendimento e sabedoria a todos quanto buscam discernir e conhecer. Então, eu quero te contar o que funcionou para mim, eu quero passar para você. Desde quando eu me converti e eu comecei a ter sonhos proféticos, eu comecei a me interessar muito por aquilo e eu queria entender o que aquilo significava, mas me deparei com uma escassez muito grande relacionada a isso. Porque a gente sabe que não é todo mundo que sabe interpretar sonhos e mais ainda, sabe interpretar corretamente.
Muita gente até acha alguma coisa ou outra, mas não é de fato a revelação de Deus para aquela pessoa. Então isso me incentivou muito a buscar. Então eu comecei muito a orar e pedir a Deus e assistir conteúdos sobre isso, a ler na palavra do Senhor, a buscar mais sobre esse tipo de conhecimento. E dia após dia, o Espírito Santo foi me ensinando, me dando essa sabedoria, me dando esse conhecimento. Então muita coisa vem da palavra de Deus, como eu já disse, mas muita coisa é a revelação do próprio Deus, e é assim que eu quero te incentivar a fazer. Então, se eu pudesse responder a pergunta desse vídeo, que é como ter sabedoria para interpretar sonhos e visões, eu diria, buscando a Deus, mas se colocando diante de Deus como alguém que realmente quer isso, alguém que realmente quer buscar, alguém que realmente quer entender mais sobre esse assunto, alguém que almeja isso como, sabe, a Bíblia diz essa expressão em Provérbios, buscar a sabedoria como quem busca riquezas, como quem busca o ouro e a prata. Se a gente buscar como quem busca esse tipo de coisa material, a Bíblia diz que a gente receberá essa sabedoria de Deus, a gente receberá esse conhecimento, porque tudo que a gente for receber de Deus tem que ser com todo o nosso coração aplicado a isso. Já diz no livro de Jeremias, no capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então, a Bíblia está dizendo aqui nesse versículo que a gente vai achar Deus quando a gente colocar todo o nosso coração, todo o nosso querer nisso, empenhar toda a nossa energia em querer achar Deus. E aí a gente vai encontrar. E da mesma forma a Bíblia fala sobre a sabedoria. Se a gente buscar a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, a inteligência, como quem busca talvez ouros, quem busca prata, quem busca riqueza, a gente achará o conhecimento do Senhor. Então é isso que eu quero incentivar você a fazer nesse vídeo. Você se apresentar diante de Deus em oração e começar a pedir para ter interpretação de sonhos, para conseguir discernir os sonhos, entender mais sobre os sonhos que você tem, sobre os sonhos que outras pessoas têm, mas lembrando sempre com a motivação correta, para que o reino de Deus cresça na sua vida, para que ele se estabeleça cada vez mais, e não para que você venha ser exaltado, para que você venha crescer através disso, não, mas para que o reino de Deus venha crescer na sua vida através disso, porque entender os sonhos de Deus e ter discernimento dos sonhos é essencial para nossas vidas, porque muitas vezes Deus usa sonhos para nos dar direções, para nos dar instruções, para responder a gente algo, às vezes no profundo, que Deus não quer falar com nenhuma outra pessoa, mas quer falar com você diretamente. Então, entender os sonhos é você ter mais um canal disponível para Deus estar falando com você. E você assim consegue avançar na sua caminhada com o Senhor. Então, buscar com a motivação correta também é essencial. Então, assim, para a gente terminar esse vídeo, eu quero te dizer, interpretação de sonhos é um conhecimento, é uma sabedoria, e está disponível para mim e está disponível para você. Só basta a gente buscar, porque Deus vai te dar. As interpretações pertencem a Ele. Amém? Deus seja louvado na minha e na sua vida. Eu quero te agradecer por assistir esse vídeo. Se esse conteúdo te edificou, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva também no canal para estar acompanhando novos conteúdos que vão sair aqui semanalmente. Amém? Deus te abençoe e não se esquece de conferir o link aqui na descrição do vídeo para você estar conhecendo os meus livros e sendo abençoado. Amém? Deus abençoe e até a próxima.